Meus amados, minhas amadas, tudo bem, nono ano? Muita saudade de vocês, ok? Então hoje à noite o professor está passando aqui mais uma videozinho aula para vocês, uma videoaula, onde a gente vai trazer a correção dos exercícios lá do caderno de exercícios, do caderno de atividades lá de vocês, tá bom? E a gente vai falar da Revolução Russa, vai fazer a correção dos exercícios da Revolução Russa, perdão, ok? Então nós vimos que os russos estavam insatisfeitos com o governo do czar, tinham muitas intrigas acontecendo, problemas com a guerra, problemas com fome, problemas com a disputa no poder. Então é essa situação que estava lá na Rússia. Então o primeiro exercício traz o seguinte, lá na página 20, tá? Complete a sentença a seguir com as palavras do quadro. Atenção, nem todos os termos completam as frases, nem todos são usados. Letra A. Antes do processo de industrialização da Rússia, 85% da população russa era formada por camponeses, sovietes, NEP. O que eles eram formados? Camponeses, né, pessoal? Para quem já fez, ótimo, só vai a correção. Camponeses. Os interesses imperialistas levaram a Rússia em 1904 em uma guerra contra quem? Contra o Japão. Aquela guerra que foi um fracasso, que foi uma vergonha para todo o território russo, tá? E ele em decorrência da disputa pela região da quem? Da Manchúria, ok? Região da Manchúria. Em 1905, os operários da indústria têxtil de Moscou e de Petrogrado, depois chamado de São Petersburgo, formaram o grupo dos sovietes, que lutavam por melhores condições de trabalho e de salário, ok? O czar Nicolau II, com a assinatura do Tratado de Manifesto de Outubro, criou o Parlamento Nacional, conhecido como Duma. Então a palavra aqui, Duma. Então a gente não usou NEP, não usou Lenin, tá? Então essas duas palavras não foram usadas. Ok, dando continuidade, página 21. Leia esse trecho do texto. E foi exatamente assim que aconteceu. Os manifestantes pacíficos, alguns dos quais até com ícones e retratos do czar, são recebidos por salvas mortíferas que fazem várias centenas de mortos. O sangue dos operários, em contraste com a brancura do inverno russo, transformaram o domingo 9 de janeiro em 1905 num Domingo Vermelho, por isso que é conhecido como Domingo Sangrento também. De acordo com o texto e seus conhecimentos, marque V para verdadeiro e F para falso. Então assim, na ocasião do episódio Domingo Sangrento, a população russa reivindicava melhores condições de trabalho e a criação de um salário mínimo. Sim, eles queriam isso, então você vai colocar como verdadeiro. Por causa da derrota para o Japão, o exército russo se revoltou contra o governo absolutista do czar. O exército revoltou? Não, essa informação é falsa. Quem se revoltou foi a população, então é uma informação falsa. O episódio simboliza resistência dos russos em relação às suas condições sociais? Sim, verdadeiro. Alguns participantes dos protestos que culminaram no episódio de 9 de janeiro de 1905 não planejavam retirar o czar. De modo algum, eles não queriam tirar nunca o czar do poder, só queriam reivindicações. Até leva ali o texto, né? Levavam até quadros do imperador, do czar, para mostrar para ele que eles gostavam dele e tudo mais, então houve uma reação contrária. Então ela é informação verdadeira também. A hostilidade do czar em relação aos trabalhadores desencadeou uma série de greves e insurreições no Império Russo. Sim, começaram aí as desilusões com o czar e começaram aí a derrota dele. Ok? Número 3. A respeito da participação da Rússia na Grande Guerra ou na Primeira Guerra Mundial, analise afirmações a seguir. Número 1. A participação da Rússia na guerra contribuiu para melhorar a popularização de Nicolau II? Contribuiu? Não, de maneira alguma, né? Foi o que piorou a imagem dele, foi a participação da guerra. A guerra
resultou em um grave problema de abastecimento, aumentando os preços dos produtos e consumidos pelos russos. Sim, faltou gêneros de necessidade básica. Em 1917, ainda durante a ocorrência do conflito mundial, integrantes do alto comando do exército e da Duma exigiram a abdicação do czar. Sim, foi o que aconteceu. E ele acabou cedendo, né? Sem muita controvérsia. Então a resposta correta é a letra E, apenas afirmativa 2 e 3 são verdadeiras. Número 4. Uma coisa bem simples. Relacione os dois grupos dos partidos operários, social-democrata, russo, com a respectiva proposta política. Para isso, assinale M para as características de menchevique e B para as características de bolchevique. Ok? Então, assim, o nome desse grupo significa maioria. Então, é B de bolchevique. Defendiam a tomada do poder pelos burgueses para depois implantar o socialismo. Isso era dos mencheviques. Tá? Não formavam um grupo político tão organizado e disciplinado, menchevique, M também. Vladimir Lenin era o líder deles, então ele é do líder dos bolcheviques, é B. Julius Mortov era o líder de quem? Dos mencheviques, bolcheviques e mencheviques. Acreditavam na organização, na disciplina e na centralização do partido. Eles eram os bolcheviques. Defendiam a implantação do socialismo por meio da revolução bolchevique. O nome desse grupo significava minoria. Maioria é o B, minoria é o M de mencheviques. Ok? Página 22, sobre a guerra. Sobre a Grande Guerra Civil na Rússia, assinale essas afirmativas. Analise essas afirmativas, perdão. O conflito que ocorreu em 1917 e em 1922 foi motivado pelas discordâncias de alguns setores da sociedade russa em aceitar a implantação de um governo bolchevique. Sim, foi isso que aconteceu. A guerra civil ocorreu em razão da vitória política do Exército Branco comandado por Lenin. Não aconteceu isso. O Exército Vermelho, mais numeroso, venceu o conflito e estabeleceu um conjunto de políticas que visava promover o desenvolvimento econômico da Rússia. Sim. De acordo com as análises afirmativas, assinale a alternativa correta. Então, a correta é a letra D de Deus, apenas A1 e A3. 1 e 3. Tá? 1 e 3. 6. Considere esta imagem e o seu respectivo texto aplicativo. Bom, a respeito do contexto em que a imagem foi produzida, assinale as alternativas corretas. O cartaz foi produzido no contexto da Guerra Civil Russa? Sim, foi produzido. Tá? Os bolcheviques produziram cartazes estimulando os trabalhadores a participar da guerra civil em prol da Revolução Socialista? Se ele foi produzido nessa época, é lógico que esse cartaz, a letra B, também se encaixa nesse processo, A e B. O cartaz fazia parte da propaganda produzida pelo Exército Branco e impelia seus soldados a lutar contra o socialismo? Mentira, não é verdade isso. O Exército Vermelho foi representado de forma depreciativa na imagem, pois o soldado é mostrado como um homem cruel e atroz. Também não pode ser marcada essa informação. Esse cartaz tinha como objetivo fazer jovens se alistarem no Exército Vermelho? Sim, esse era o objetivo, tá? Incentivar essas coisas a acontecer. E a última, o que era o comunismo de guerra e por que não foi bem aceito pela população russa? Lembra do comunismo de guerra? O professor explicou para vocês que era confiscar os bens nas propriedades e destiná-los, após as pessoas pagar todos os impostos, deveriam ser destinados nos bens para serem
levados até os soldados e as pessoas que estavam mais necessitadas. Então, comunismo de guerra é nome dado a um período da Guerra Civil em que o governo confiscou o estoque dos camponeses. Basta isso. Nome dado ao período da Guerra Civil, onde o governo confiscou o estoque dos alimentos dos camponeses para redistribuir esse alimento com a população russa. Tá? Então assim a gente finaliza essa aula das correções das atividades, tá bom? Eu vou fazer um outro videozinho aula, mas agora sobre geografia. Até a próxima. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.